Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 27 de maio, cuja leitura bíblica do dia, em 1 Tessalonicenses, capítulos 1 e 2, e também primeiro livro de Samuel, capítulos 21 e 22. Pega a sua Bíblia, acompanhe comigo. 1 Samuel tem ensinamentos muito interessantes a respeito de Davi, fugindo de Saul, ele comendo dos pães da proposição, o fato que Jesus mencionou, a espada de Golias lá com o sacerdote, vários ensinamentos importantes ali. E também nesses dois primeiros capítulos de 1 Timóteo, no finalzinho do capítulo, sobre a questão, a missão da mãe de não, da mulher não ter autoridade sobre o homem, especialmente o contexto ali do texto falando do pastorado feminino, que não deveria ser, mas que ela teria autoridade sobre os filhos como sua missão. Nós temos o ensino maravilhoso sobre Jesus ser o mediador, né? O único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Só aí tem muita coisa a ser falada sobre a vida de oração, a importância da oração, a oração como algo com tipos de orações e como isso é fundamental, como é importante orarmos pelos governantes para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, de que isso é bom e agradável ao Senhor, de orarmos todos levantando mãos santas, sem ira nem contenda, muitas coisas. A instrução a Timóteo para ele militar com boa milícia, o louvor ao Senhor de como Rei dos séculos, imortal, invisível, Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Paulo sendo ali alcançado como alguém que era o principal dos pecadores, o ensino de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, isso daí muita coisa sobre versículo 12 do capítulo 1, de que o Senhor o colocou no ministério, que você não se coloca no ministério, mas é Jesus que te coloca. E muita coisa importante. O primeiro versículo mostrando Deus como Salvador, o Pai como Salvador, a fonte da salvação, porque Ele amou o mundo de tal maneira, provou o seu amor, mas Deus, Efésios 2,4, quando andávamos no curso do mundo, da carne e das trevas, mas Deus. Então nós vemos muitos ensinos. Porém, o que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você é a pergunta: chegamos ao fim? E é isso que nós vamos conversar com base em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, que nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Só até aí. O amor é o objetivo da caminhada de fé, ok? Da vida cristã. Correspondendo ao amor de Deus por nós, amamos ao Senhor e ao próximo. Andamos em santidade e praticamos a justiça. Quando Paulo lhe diz, ora, o fim do mandamento é o amor,
Paulo está dizendo que o amor era o intuito daquela admoestação, o objetivo daquela orientação, o alvo daquela instrução, a essência de tudo que Paulo enfatizava. E por mais que talvez você pense, chegar ao fim, chegamos ao fim dos tempos. Não, não é disso necessariamente que estamos conversando, você e eu. Mas chegar ao fim é simplesmente viver o amor, não contaminado por interesse próprio e uma fé corrompida, mas originado de um coração puro, de uma mente limpa e de uma fé genuína. E aí, alguns textos muito interessantes sobre pensarmos no amor como algo que permeia a nossa caminhada de fé. Primeiro, quero ver primeiro aqui, sobre perseverarmos em fé por amor. 1 Pedro 1, 3 a 9. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça e misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e aprovado pelo fogo, se ache em louvor, e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais. No qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O que nos ajuda a chegarmos ao fim, alcançando o fim da fé? O final e o objetivo da fé, que é a salvação das almas? O amor. O amor. Ao qual não havendo visto, amais. Porque suportamos tudo que devemos suportar em Cristo por amor. A fé é só o começo. Claro que não podia faltar essa referência aqui. A fé é só o começo. O objetivo é o amor. 2 Pedro 1, 5 a 11. E vós também ponde nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, primeiro elemento, a virtude, e a virtude a ciência, conhecimento, e a ciência a temperança. E a temperança a paciência ou perseverança. E a paciência, a piedade o amor fraternal. E o amor fraternal, em algumas versões, a caridade, mas é o amor. Porque sem vós houverem abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, manda ver tão longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim, indo da fé ao amor, assim, que significa a não estar estéril no conhecimento de Cristo, assim, que significa fazer cada vez mais firme a vocação e a eleição, para que jamais tropecemos, assim será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da fé ao amor. A fé opera pelo amor. Gálatas 5, 1 a 9. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que
Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. A fé opera pelo amor. O amor é o alicerce. Efésios 3, 14 a 19. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor é o fruto esperado de um cristão. João 15, 1 a 17. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto. Qual é o primeiro fruto que todos nós temos que dar? Responda a si mesmo. Para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, só por aí já dá para entender que dar fruto não é ganhar alma para Jesus. Nesse texto aqui. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. E escolhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Neste é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Jesus está dando a dica. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo, minha alegria, permaneça em vós, e o vosso gozo, ou alegria, seja completo. O meu mandamento é este, preste atenção, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. E ele vai dar a dica, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O amor permanece. 1 Coríntios 13, 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes,
e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha os exemplos extremos aqui. Primeiro fala da parte espiritual, né? Fé, sem o amor nada seria. Aí ele fala da essência do amor horizontal, da prática da justiça, do amor ao próximo e da vida piedosa, da vida com Deus, do amor vertical. Por quê? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Ou seja, abrir mão de tudo pelo próximo. Abrir mão de você pelo outro. Renunciar pelo outro. E ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, martirizado, em demonstração clara e notória, teoricamente, de amor a Cristo e ao Evangelho. Mas é possível de que alguém fosse martirizado sem de fato ser mártir. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E é simples assim. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. O que edifica é o amor. 1 Coríntios 8, 1-3. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Como chegar ao fim em amor? Versos 3-11, eu vejo a resposta de seguirmos o trilho da sua doutrina. Em primeiro lugar, no verso 3, não ensinar outra doutrina. Não pode deixar ensinar outra doutrina. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Cuidado com aquilo que se aprende. E interessante aqui é o alerta de não ser ensinado outra doutrina. Segundo, priorizar o que é útil para edificação. Tem coisa que não vai ser útil. Nem se deem a fábulas ou as genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim, o faço agora. Priorizar o que é útil para edificação. 3. Terceiro, acolher as orientações bíblicas. Tem muita gente resistente à direção bíblica. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vejo também como esse elemento, quarto lugar, verso 6, é de manter, terceiro lugar, verso 5,
Ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Lembra que eu falei de que ali, quando ele fala o fim, ele está querendo dizer o objetivo, o foco, a intenção. Então, o que precisamos fazer? Acolhermos essas orientações como bíblicas, como palavra de Deus. Quarto lugar é manter o foco na transformação, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas. Desviando-se alguns. É possível, então vigie. Como eu preciso vigiar, mantendo foco na transformação. Quinto, conhecer todo o conselho de Deus, porque olha o que ele diz no versículo 7. Querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Precisamos conhecer o que está sendo pregado, ensinado. Verso 8 a 10. Ser confrontado pela palavra de Deus. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então vejo aqui que é importante recebermos a palavra para sermos confrontados. Confrontados. Olha como é que está a sua vida, o seu coração, sua mente. Veja se de fato você está precisando liberar perdão. Sétimo e último lugar. Permanecer no Evangelho. Olha o que diz o texto. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Esses são os pontos aqui no texto sobre não ensinar outra doutrina, priorizar o que é útil para edificação, acolher as orientações bíblicas, manter o foco na transformação, conhecer todo o conselho de Deus, ser confrontado pela palavra de Deus, permanecer no Evangelho. Portanto, que descansemos o coração, confiando no Senhor, no seu agir, e que as vidas sejam edificadas para a glória do nome de Jesus. Eu oro, Senhor, crendo, confiando, e que isso nos motive a perseverarmos em oração até o fim. Até o fim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.